Bem-vindo ao canal de leitura da Inês. Aqui você encontra leituras narradas de grandes obras da literatura clássica, com voz calma e ritmo suave, ideais para relaxar, refletir e adormecer. Inscreva-se e transforme a leitura em um ritual. As Mil e Uma Noites. A história de Nureddin e da formosa Persa. A cidade de Bassorá foi por muito tempo a capital de um reino tributário dos califas. O rei que a governava na época do califa Harun al-Rashid chamava-se Zibeni. Eram primos, filhos de dois irmãos. Zibeni, não julgando conveniente confiar a administração dos seus estados a um único vizir, havia escolhido dois, Kakan e Saui. Kakan era suave, previdente, liberal e tinha prazer em servir os que dele precisassem em tudo quanto dependia do seu poder, sem prejudicar a justiça que tinha de ministrar. Não havia na corte, nem na cidade, nem em todo o reino quem não o respeitasse. Saui tinha um caráter completamente diferente. Vivia mal-humorado e maltratava todos, sem distinção de classe nem de qualidade. Com isso, bem longe de saber desfrutar a grande riqueza de que dispunha, era de uma avareza completa, chegando a ponto de negar a si mesmo coisas necessárias. Ninguém o suportava e dele só se falava mal. O que o tornava mais odioso era a grande aversão que sentia por Kakan, interpretando mal tudo quanto era feito pelo digno vizir. Não parava de criticá-lo ao rei. Um dia, após o conselho, o rei de Bassorá, descansando o espírito, entretinha-se com os dois vizires e vários outros membros do conselho. A conversa caiu sobre as escravas, que entre nós são mantidas quase em pé de igualdade com as legítimas esposas. Pretendiam alguns que bastava uma escrava formosa para que os homens se consolassem por terem que desposar, por interesse de família, mulheres que nem sempre possuem beleza e formosura. Sustentavam os outros, e Kakan figurava entre eles que a beleza e as demais belas qualidades do corpo não são as únicas coisas aproveitáveis numa escrava. Pelo contrário, devem ter muito espírito, prudência e modéstia. O motivo, diziam, é que nada convém mais a pessoas que administram grandes negócios do que, após passarem o dia inteiro imersas em penosas ocupações, poder em casa manter uma conversação útil, agradável e divertida. Enfim, acrescentavam que os homens seriam apenas animais, se contentassem em ver e possuir uma bela escrava. O rei pôs-se ao lado destes últimos e deu a conhecer a sua opinião, ordenando a Kakan que lhe comprasse uma escrava senhora de todas as belas qualidades que acabavam de ser discutidas e que fosse, sobretudo, muito sensata. Saui, despeitado com a honra que o rei acabava de conceder a Kakan, mesmo porque defendera a opinião contrária, disse: Senhor, será difícil encontrar uma escrava perfeita como quereis. Se for, porém, o que me custa crer, a tereis por ótimo preço, se a pagardes 10.000 moedas de ouro. Saui, respondeu o rei: achais sem dúvida que a quantia é demasiada. Sê-lo-á para vós, talvez, mas não para mim. Ao mesmo tempo,
ordenou ao tesoureiro presente que enviasse as 10.000 moedas de ouro a Cacã. Quando Cacã voltou para casa, mandou chamar os corretores que tratavam da venda de mulheres e jovens escravas e encarregou-os de lhe arranjar uma que satisfizesse os requisitos necessários. Os corretores, tanto para obsequiar o vizir Cacã, como para tratar dos seus interesses particulares, prometeram-lhe dedicar-se cuidadosamente a procurar a mulher desejada. Não se passava dia sem que lhe levassem uma, mas Cacã encontrava sempre defeitos. Um dia de manhãzinha, quando Cacã se dirigia ao palácio do rei, um corretor apressado lhe anunciou que um mercador da Pérsia, chegado na véspera, possuía uma escrava de beleza completa, superior a todas as outras já vistas. Quanto ao seu espírito e aos seus conhecimentos, acrescentou, garante o mercador que ela será capaz de enfrentar os maiores sábios do mundo. Cacã, contente com a novidade, ordenou-lhe que levasse a escrava ao palácio e aguardasse a sua volta. Depois, prosseguiu seu caminho. O corretor não deixou de encontrar-se na casa do vizir na hora marcada, e Cacã achou a escrava tão superior ao que esperava que, a partir daquele instante, passou a chamá-la de Formosa Persa. Possuidor de espírito refinado e muita ciência, verificou imediatamente, conversando com ela, que procuraria inutilmente outra escrava que a superasse em qualquer uma das qualidades exigidas pelo monarca. Perguntou, pois, ao corretor o preço imposto pelo mercador da Pérsia. Senhor, respondeu o corretor, esse negociante é homem que só tem uma palavra. Afirma que não pode cedê-la por menos de 10.000 moedas de ouro. Jurou-me até que, sem contar os cuidados e o tempo gasto para criá-la, teve mais ou menos as mesmas despesas, com mestres de exercícios físicos e de exercícios espirituais, que as feitas em vestidos e alimentos. Por julgá-la digna de um rei, desde o instante que a comprou, quando menina, nada poupou no que podia contribuir para fazê-la atingir tão elevada posição. Toca todos os instrumentos, canta, dança, escreve melhor que os mais hábeis escrivães, faz versos e não há livro que não tenha lido. Nunca se ouviu falar de escrava que saiba o que ela sabe. O vizir Cacã, que conhecia o mérito da formosa persa, muito melhor que o corretor, que só repetia o que o mercador lhe dissera, não quis mais adiar o negócio. Mandou, pois, um dos seus criados chamar o mercador. Quando o mercador da Pérsia chegou, disse-lhe o vizir Cacã, não é para mim que quero comprar a vossa escrava, é para o rei, mas é preciso que a venda a ele por um preço menor do que o que exiges. Senhor, respondeu o mercador, seria para mim uma honra dá-la de presente à sua majestade, se tal procedimento pudesse caber a um simples mercador. Só exijo o dinheiro que desembolsei para criá-la e torná-la tal como é, mas afirmo que sua majestade fará uma compra com que só poderá ter motivos de alegria. Cacã não quis regatear e mandou pagar imediatamente ao mercador. E este, antes de retirar-se, disse ao vizir, Senhor, já que a escrava se destina ao rei,
permita-me dizer-vos que ela está extremamente fatigada pela viagem até aqui. Embora seja uma beleza que não tema confortos, há de ser inteiramente outra, se a conservardes por uns 15 dias em vossa casa e a tratardes como merece. Depois desse tempo, quando a apresentardes ao monarca, vereis que ela saberá honrar-vos. O sol queimou-lhe levemente a pele, mas quando apenas tiver tomado 2 ou 3 banhos e se vestir como julgardes conveniente, será tal a mudança que a achareis muito mais linda. Cacã seguiu o conselho do mercador e cedeu à formosa persa um aposento perto do de sua mulher, a quem pediu que a tratasse como dama pertencente ao rei. Pediu ainda à mulher que lhe mandasse fazer vários vestidos, os mais magníficos possíveis. Antes de deixar a formosa persa, disse-lhe: a vossa ventura não poderá ser maior do que a que acabo de vos proporcionar. Lembrai-vos de que foi para o rei que vos comprei, e espero que ele fique satisfeito como eu. Advirto-vos de que tenho um filho muito jovem, inteligente, mas estouvado e atrevido. Não permitais que se aproxime de vós. A formosa persa agradeceu-lhe o aviso e retirou-se. Nureddin, assim se chamava o filho do vizir Cacã, entrava livremente nos aposentos de sua mãe, com quem costumava fazer suas refeições. Era atraente, jovem, agradável e ousado, e como possuía muito espírito e falava com facilidade, cativava a todos com muita facilidade. Vendo a formosa persa, desde o primeiro instante, embora soubesse que o pai a comprara para o rei, não cuidou de dominar a paixão que o invadia. Deixou-se levar pelos encantos da escrava, e as palavras que com ela trocou lhe fizeram tomar a resolução de empregar todo tipo de meios para roubá-la do rei. Por sua vez, a formosa persa achou Nureddin extremamente simpático e pensou: o vizir dá-me uma grande honra, destinando-me ao rei de Bassorá, mas eu me consideraria bastante feliz se ele me destinasse apenas ao seu filho. Nureddin não deixou de aproveitar-se da vantagem que tinha de contemplar uma beleza pela qual estava apaixonado. Só a deixava quando sua mãe o obrigava. Meu filho, dizia-lhe ela, não fica bem a um jovem como vós permanecer sempre nos aposentos das mulheres. Retirai-vos e procurai tornar-vos digno de suceder um dia a dignidade de vosso pai. Como fazia muito tempo que a formosa persa não frequentava o banho público por causa da longa viagem empreendida, 5 ou 6 dias depois de ter sido comprada, incumbiu-se a mulher do vizir de mandar preparar-lhe o que havia em sua própria casa, e ordenou às suas escravas que lhe prestassem os mesmos serviços que a ela. Além disso, quando saísse do banho, deviam pôr-lhe o vestido que lhe fora preparado. Pretendia, assim, enaltecer-se com o marido e manifestar-lhe como se interessava por tudo o que lhe dizia a respeito. À saída do banho, a formosa persa, 1000 vezes mais bela do que parecera a Cacã quando a comprara, foi apresentar-se à mulher do vizir, que custou a reconhecê-la. A escrava, beijando-lhe a mão, disse-lhe: Senhora, não sei como me achais com o vestido
que tivestes a bondade de mandar fazer-me. Asseguram-me as vossas escravas, que me cai tão bem, que não me reconhecem. Mas receando ser vítima da lisonja, a vós é que me dirijo. Se, porém, me disseram a verdade, a vós é que devo tudo. Minha filha, respondeu a esposa do vizir, muito alegre. Não há lisonja no que vos afirmaram as minhas escravas, sem falar do vestido que vos vai às 1000 maravilhas. Trazeis do banho uma beleza tão radiante que eu mesma duvido em reconhecer-vos. Eu mesma, apesar da minha idade, passarei de agora em diante a valer-me frequentemente do banho. Senhora, disse a formosa persa, não sei o que responder a elogios que não mereço. Quanto ao banho, é admirável, e creio que não deveis perder tempo. Vossas escravas poderão confirmar o que vos asseguro. A esposa do vizir quis aproveitar o ensejo e as suas escravas correram imediatamente para buscar tudo quanto se fazia necessário. A persa retirou-se para o seu aposento e a mulher do vizir, antes de ir para o banho, ordenou a 2 escravas que a vigiassem, a fim de proibir a entrada de Nur-ed-Din. Enquanto a mulher do vizir estava no banho e a bela princesa se achava sozinha, chegou Nur-ed-Din. Não encontrando sua mãe, dirigiu-se ao aposento da formosa persa. Mas na antessala detiveram-no as 2 escravas. Nur-ed-Din perguntou-lhes onde estava sua mãe, ao que responderam elas a verdade. E a formosa persa? Perguntou ainda Nur-ed-Din. Também está no banho? Já voltou, responderam as escravas, e encontra-se neste instante no seu quarto, mas temos ordens de não deixá-lo entrar. Uma simples cortina separava o aposento da formosa persa. Nur-ed-Din avançou. As 2 escravas, porém, fecharam-lhe o caminho. Ele, pegando-as pelo braço, pô-las fora da antessala e fechou a porta. As 2 aflitas correram à sala de banho e, chorando, contaram à esposa do vizir o que acabava de acontecer. Diante daquela audácia, a boa senhora se assustou. Vestiu-se imediatamente, mas antes de chegar ao aposento da formosa persa, Nur-ed-Din havia fugido. A formosa persa se surpreendeu ao ver entrar a mulher do vizir fora de si. Senhora, disse-lhe, por que estáis tão aflita? Que desgraça vos aconteceu no banho, que de lá sairdes tão cedo? Como? Estranhou a mulher do vizir. Como podeis estar tão tranquila assim, depois de Nur-ed-Din, meu filho, ter se demorado convosco? Que maior desgraça podia suceder a ele e a mim? Meu Deus, senhora, respondeu a formosa persa, que desgraça pode advir a vós e a Nur-ed-Din do que ele fez? Como insistiu a esposa do vizir, meu marido não vos advertiu que tivesseis cuidado com Nur-ed-Din? Não me esqueci da advertência, senhora, disse a formosa persa. Mas Nur-ed-Din veio apenas dizer-me que o vizir, seu pai, mudara de ideia e que, em vez de me destinar ao rei, como era sua intenção, me concedera a ele. Acreditei, senhora, e escrava que sou desde a mais tenra idade, a vez de compreender que não pude opor-me à sua vontade. Digo até que cedi, sem nenhuma repugnância, pois sinto por Nur-ed-Din forte atração.
não lastimo de ter perdido a honra de pertencer ao rei, e julgo-me muito feliz por passar a vida inteira com vosso filho. Prouvera a Deus, disse a esposa do vizir, que o que me contais fosse verdadeiro. Crede-me, porém, Nureddin é um impostor. Ele vos enganou. Infeliz dele e infeliz de mim, e muito mais infeliz do pai, pelas consequências. Nem as minhas lágrimas, nem os meus rogos serão capazes de comovê-lo. O pai há de sacrificá-lo ao seu justo ressentimento assim que venha a saber a violência que ele cometeu. Terminando tais palavras, chorou amargamente, e as suas escravas, temendo tanto pela vida dela como pela vida de Nureddin, seguiram-lhe o exemplo. O vizir, chegando alguns momentos depois, surpreendeu-se ao ver sua mulher e as escravas chorando, enquanto a formosa persa se mantinha a um canto, emudecida e triste. Logo, à sua primeira pergunta, todas elas, em vez de responder, redobraram os gritos e as lágrimas. Dirigindo-se então diretamente à mulher, ordenou-lhe: quero que me digais imediatamente por que estáis chorando e que me digais a verdade. A mulher do vizir, embora desolada, teve de obedecê-lo. Prometei-me, senhor, respondeu, que não guardareis rancor pelo que vou contar. Antes, porém, asseguro-vos que a culpa não é minha. E sem aguardar resposta, prosseguiu. Enquanto me encontrava no banho com as minhas criadas, vosso filho aproveitou-se para fazer crer à formosa persa que tinhais cedido. Eis a razão da minha dor. Não ouso implorar-vos clemência. É impossível descrever a mortificação de Cacã ao ouvir a revelação da ousadia de seu filho Nureddin. Ah! Exclamou, mordendo as mãos e arrancando a barba. É assim, filho indigno da luz do dia, que atirais vosso pai ao abismo e vos perdeis com ele? O rei não há de contentar-se com o vosso sangue, nem com o meu, para vingar-se de tamanho ultraje. Sua mulher tentou consolá-lo. Não vos aflijais, disse-lhe, conseguirei facilmente 10.000 moedas de ouro com uma parte das minhas joias. Comprareis outra escrava, que será mais bela e digna do rei. Ora, respondeu Cacã, julgai-me capaz desta aflição somente por causa das 10.000 moedas de ouro? Nem essa perda tampouco, a de todos os meus bens, seria capaz de emocionar-me. O que me importa é a honra que para mim é mais preciosa do que todos os bens. Mas respondeu sua mulher, parece-me que o que tem remédio mediante o emprego de dinheiro não é, afinal de contas, de tão graves consequências. Como? Estranhou o vizir. Não sabeis que Sauí é o meu inimigo Fidagal? Não vedes que mal saiba o que me sucedeu irá imediatamente festejar com o rei? Vós, dirá ao rei, só falais do afeto e do zelo de Cacã, mas ele acaba de vos demonstrar quão pouco digno é de consideração. Recebeu 10.000 moedas de ouro para comprar-vos uma escrava. De fato, desincumbiu-se a contento da missão, pois nunca se viu escrava mais formosa, mas em vez de trazê-la à vossa presença, julgou o mais acertado dá-la de presente ao filho. Meu filho, disse-lhe,
Esta escrava é vossa, porque a mereceis mais que o nosso soberano. O filho continuará Saui a falar. Diverte-se com ela todos os dias. Não percebeis, acrescentou o vizir, que em consequência de tais palavras, os guardas do rei poderão vir a qualquer instante, forçar a porta de minha casa e levar a escrava? Senhor, respondeu sua mulher, concordo que a maldade de Saui é grande e que ele é capaz de tudo quanto acabastes de afirmar. Mas como pode ele ou qualquer outra pessoa saber o que se passa aqui dentro? Se surgirem suspeitas e se o rei vos falar a respeito, não podereis afirmar que, após terdes bem contemplado a escrava, não a achastes, afinal, tão digna de sua majestade como à primeira vista vos parecera? Não podereis dizer que, de fato, é senhora de incomparável beleza, mas que, quanto ao espírito, não é o que vos havia afigurado? O rei crerá em vós e Saui sofrerá a humilhação de outro malogro, das tramas com que procura destruir-vos. Tranquilizai-vos, pois mandai chamar os corretores. Dizei-lhes que não estais contente com a formosa persa e encarregai-os de vos procurar outra escrava. Diante dessas palavras sensatas, Cacã sossegou um pouco e seguiu o conselho, embora continuasse encolerizado com Nureddin. Nureddin, durante o dia inteiro, não apareceu. Tampouco tratou de esconder-se na casa de um dos seus jovens amigos, com medo de que seu pai mandasse buscá-lo. Fora da cidade, refugiou-se num jardim que lhe era inteiramente desconhecido. Só voltou bem tarde, quando tinha certeza de que seu pai se retirara. Abriram-lhe a porta as criadas de sua mãe, que o fizeram entrar sem ruído. No dia seguinte, antes que o vizir se levantasse, saiu, tomando as mesmas precauções durante um mês, mas visivelmente mortificado. As criadas de sua mãe lhe esconderam a verdade. Seu pai continuava encolerizado e dizia que o mataria quando o visse. Quanto à sua mãe, que sabia, por intermédio das criadas, que Nureddin voltava todos os dias para casa, não ousava interceder por ele com o marido. Finalmente, após muito hesitar, decidiu. Senhor, disse um dia ao vizir, até agora não ousei tomar a liberdade de vos falar do vosso filho. Permite que eu vos pergunte o que pretendeis fazer. Nureddin, é verdade, privou-vos de uma grande honra e da satisfação de apresentar ao rei uma escrava tão perfeita, concordo. Mas agora, qual é a vossa intenção? Pretendeis matá-lo? Atraireis outro mal e pior. Não temeis que o mundo, que é mau, curioso em saber por que se afasta de vós, vosso filho, não descubra a verdadeira causa? Se isso se der, caireis na desgraça que tanto procurais evitar. Senhora, respondeu o vizir, o que dizeis tem sentido, mas não posso de maneira alguma perdoar a Nureddin. Ele ficará suficientemente mortificado, respondeu a mulher, se fizerdes o que penso. Vosso filho entra aqui todas as noites, quando vos retirais. Dorme aqui e sai antes que vos levanteis. Esperai-o esta noite e finge que pretendeis matá-lo. Dizei-lhe depois que lhe poupais a vida porque o pedi.
Forçai-o então a desposar a escrava. Ele a ama e sei que a formosa persa não o odeia. Cacã seguiu o conselho. Assim, antes que se abrisse a porta a Nureddin, quando chegou a hora habitual, pôs-se atrás dela e mal o viu, atirou-se a ele. Nureddin virou a cabeça e reconheceu seu pai, de punhal na mão, prestes a lhe tirar a vida. Este canal fica aqui para quando você precisar.